Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre movimento da água e dos solutos nas plantas. Relembrando algumas coisas da aula passada a respeito de raízes. Sempre lembrar que qualquer tipo de absorção do solo para a planta é através das raízes. Os três tipos principais de raízes: ramificada, fasciculada e pivotante. Quanto mais pelos absorventes, mais vai ajudar na absorção. Maior a área de absorção dessas plantas. Bom, como que a água sobe até nas folhas? Pensando pelo lado de gravidade, não tem como o sentido da água seria descer, não subir, certo? Mas a água chega nas folhas, na parte aérea da planta. O que a gente vai ver? Que essa água, essa seiva, que é o que a planta absorve do solo, água mais sais minerais, ela vai através de vasos condutores, que seria o xilema e o floema. Fica no centro da planta, esses vasos condutores. Mas tem plantas que não têm esses vasos condutores. Um exemplo, os musgos. Eles não têm xilema e floema porque são plantas de porte pequeno, de dimensões, que não necessita desses vasos condutores, desse tipo de transporte, por xilema e por floema, que são as plantas avasculares. Não possuem esses tecidos de transporte. A água que se movimenta célula a célula, tipo transporte ativo. O transporte ativo pode ser simplasto ou apoplasto. Simplasto, quando o caminhamento é célula a célula. E apoplasto, quando o caminhamento é entre essas células. Como eu vou explicar? O simplasto, o caminhamento dessa seiva vai ser entre as células, vai passar dentro das células, aliás. E o apoplasto entre. Ele não caminha dentro das células, só entre as células. Esse é o tipo de transporte ativo que tem nas plantas avasculares. Avasculares porque não possui tecido, nenhum tipo de tecido para transportar. Já as plantas vasculares, elas possuem esses tecidos condutores, que é o xilema e o floema. Vou falar um pouquinho do xilema. O xilema, ele transporta a seiva bruta, que é água, mais sais minerais, ou substâncias inorgânicas. Ele vai transportar da raiz até as folhas. Sempre das raízes até as folhas. O floema, ele vai transportar a seiva elaborada, que é a água mais as substâncias orgânicas. Elaborada por quê? Porque já foi daquela seiva bruta, a planta já vai absorver o que é necessário para ela. Então, o floema que vai levar para as outras partes da planta. Então, ele vai levar da folha para os outros órgãos da planta essa seiva elaborada. Certo? E aí você me pergunta, como que a água consegue transportar a alturas de 30 metros ou maiores de 30 metros essa seiva? Bom, um exemplo. Vamos conhecer um pouco desse movimento da água. Um exemplo é a atração das moléculas de água. Quando a gente tira uma garrafa de refrigerante da geladeira, ela tem aquele suor, certo? Que a gente fala de suor. Aquilo é porque o meio que ela estava mais frio do que o ar onde ela foi colocada, do que o ar aqui fora. Esse vapor de água vai condensar e as moléculas elas vão se unir, se atrair. Aí elas se juntam e vão formar as gotas. Quando elas formam esse processo todo de se unir,
de se atrair, se unir, formar as gotas, é chamado de coesão. Essa atração, a força que promove essa atração é a coesão, chamado de coesão. Então, a coesão, ela é a mesma força que faz com que o líquido, num copo cheio, ultrapasse a beirada e demore para escorrer. Um líquido num copo cheio é um exemplo. Pega uma moeda na sua casa e um conta-gotas e pinga. Vai pingando as gotinhas que você vai ver que as gotinhas vão se unindo. Vai caber, eu vi um exemplo, uma moeda de 5 centavos coube 42 gotas, para depois ela escorrer. Então, para você ver como que é a coesão, a atração dessas moléculas, como elas se unem. Certo? E, então, a coesão e a movimentação da água na planta. Como que funciona a coesão e a movimentação da água na planta? Por causa da coesão nas moléculas, toda a água absorvida da terra se movimenta no xilema de uma vez só. Como? A coesão, ela une as moléculas. Então, vai formar tipo de uma coluna que vai subir de uma vez só para a copa, para as folhas da árvore. Isso é a coesão, é a união das moléculas, a atração das moléculas que vão subir de uma vez só, vão de uma vez só para as folhas. E por que a água sobe? Certo? Por que essa coluna de água sobe? Isso, vou explicar, já adiantando, é por causa da osmose e da coesão. Osmose, vamos lá. Todo solvente, quando falar em solvente, é a água. A água é um solvente. E todo soluto é tudo que você dissolve no solvente, ou seja, tudo que você dissolve na água. O sal é um soluto, o açúcar é um soluto. E quando você coloca um copinho, 2 copinhos com 500 ml de água. Num copinho, você vai colocar 1 colher de sal. No outro copinho, você coloca 2. O que você colocou 2 colheres de sal está mais concentrado do que o com 1 colherzinha de sal. Então, quanto maior a quantidade de soluto, mais concentrado vai estar o meio. Aonde eu quero chegar com tudo isso? A osmose, o processo da osmose, ela vai de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado para tentar manter o equilíbrio. Então, o solvente tem que se deslocar de onde está mais concentrado para onde esteja em menor concentração, ou seja, tenta o equilíbrio. Aqui está ao contrário. O solvente ele vai de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, sempre, onde tem glicose, um meio com mais glicose, o solvente tende para poder equilibrar, vai para poder equilibrar. Então, um saquinho é um exemplo. Um saquinho de celofane com açúcar dentro de um copo de água. O saquinho de celofane vai impedir a saída do açúcar, mas ele permite a entrada de água. Ou seja, o solvente se movimenta para dentro do saquinho para igualar a concentração do soluto. O meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, são esses 2 processos, osmose mais coesão, que vai explicar o transporte dessa seiva bruta da raiz até as folhas. O que provoca esse transporte é a transpiração da planta. Quando a planta transpira, ela está perdendo água, certo? Então, ela vai perder água e vai ficar mais concentrada ali de glicose. Por quê? Vamos lá. A planta, ela realiza fotossíntese. A fotossíntese, ela vai inspirar o CO2 e expirar o O2.
nesse processo, com a luz, ela vai produzir glicose. E quando ela produz glicose, ela fica mais concentrada. A planta tem os estômatos. Os estômatos são células que pode aproximar ou afastar, deixando um espaço entre elas, que é o ostíolo. Quando tem duas células guarda em volta do ostíolo, e esse vago é o ostíolo. Quando a célula guarda está cheia de água, o ostíolo está aberto. Quando ela está sem água, o ostíolo fecha. Aonde nós vamos chegar com isso? Vamos lá. Então, a transpiração, que é o meio que provoca o transporte da água. Por quê? Quando o estômago está perdendo água, a planta está transpirando. Ela está perdendo água. Ao mesmo tempo, ela faz fotossíntese. Está produzindo glicose. Perdendo água, produzindo glicose. Glicose, meio mais concentrado. Então, ela tende a absorver água das células vizinhas, que estão menos concentrado que o estômago. O estômago está cheio de glicose. Precisa equilibrar o meio. Então, ele vai pegar a água das células vizinhas. O ostíolo, ele vai estar, quando ele está aberto, ele está recebendo, fazendo a troca de gases para poder realizar a fotossíntese, além de, e a respiração da planta, além de perder a água, que é a transpiração. Quando ele está aberto, a planta transpira muito, porque é por ele que ela vai perder a água. Qual que é o meio, então, para você... Porque a planta precisa respirar, precisa realizar a fotossíntese, mas ela não pode perder água. Então, tem alguns fatores que podem ajudar na quantidade de água e na abertura dos estômatos. Então, quais são esses fatores? Luz, ou mecanismo fotoativo, que é o controle pela luz, e o controle pela água, ou mecanismo hidroativo. Controle pela luz. Quando a planta recebe a luz, a planta realiza a fotossíntese e produz glicose, que é o que eu expliquei. O que faz com que a concentração do estômago fique maior do que a concentração das células vizinhas. Por osmose, que é a passagem do solvente pelo meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, por osmose, as células vizinhas vão passar água para o estômago, que está cheio de glicose. O mesmo vai se abrir para poder realizar a fotossíntese e respiração. Se o estômago perdeu muita água, está bem concentrado, o que vai acontecer? Vai forçar as células vizinhas a passar água para ele por osmose e assim movimentando a coluna de água também, que é o movimento da coesão, que é a força da coesão. Então, movimenta toda a planta, a absorção desde a raiz para passar pelo xilema, para chegar na folha, para poder chegar nos estômatos. E o controle pela água, que é um mecanismo hidroativo. Lembrando que a respeito ainda da luz. Quando a temperatura está muito alta e o ambiente seco, a planta vai fechar o estômago para evitar a perda de água. Então, se você aguar a planta a sol a pino, quando o sol está muito quente, corre o risco do estômago estar fechado. E não vai poder absorver essa água do solo. Por quê? Porque o estômago fechado, a planta tem água, só que não está absorvendo porque não está também perdendo. Então, o que acontece? Você aguou o estômago fechado, a planta não está realizando fotossíntese, não está respirando, não está perdendo água. A água que está no solo, em vez de ser absorvida pela planta, vai ser perdida por evapotranspiração.
vai ser evaporada do solo. Então, e voltando o controle pela água, então. Como a planta transpira mais, ela perde mais água. Então, ela não é capaz de absorver. Quando perde muita água, elas murcham e fecham o estômago. O que é, então, o controle pela água? Quando você sabe que a planta é a rega. O que é a rega? Os melhores horários para regar as plantas ou é de noite ou é de manhã cedinho. De manhã cedinho porque está fresco, o sol não está quente, então a planta ainda está realizando fotossíntese, está perdendo menos água, está respirando. À noite ela pode estar com o estômago fechado, não tem o sol para evapotranspirar. Então, se ela está com o estômago fechado, você aguar a terra, aquela água vai ficar ali, você não vai perder aquela água por vapor. Acho que é isso que eu tinha para falar. Então, um resumão, para ficar bem claro. Transporte da água do solo até as folhas, da raiz até as folhas, plantas vasculares, é pelo xilema e pelo floema. Xilema, transporte de seiva bruta, água mais sais minerais. Floema, transporte de seiva elaborada. O que transporta essa água, essa coluna de água de uma vez? A força da coesão, que vai atrair as moléculas, unir e fazer com que elas subam todas de uma vez. A osmose. A osmose é a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, para haver o equilíbrio. A osmose mais a coesão explica o transporte, que é provocado pela transpiração. Transpiração, perda de água através do estômago. Então, o estômago está aberto, está perdendo água. Está realizando fotossíntese, está respirando, mas está perdendo água. Quando perde muita água, o estômago vai buscar água no vizinho, osmose, meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Os fatores que podem amenizar essa abertura dos estômagos: a luz e o controle pela água. A luz, quando recebe muita luz, quando recebe luz, a planta vai realizar fotossíntese, vai produzir glicose, e que vai fazer com que a concentração do estômago fique maior do que a concentração das células vizinhas. Células vizinhas perdem água por osmose para os estômatos. O controle pela água. Quando você rega de noite, o estômago pode estar fechado, o solo encharcado vai permanecer, não vai perder água por evapotranspiração. Se você rega quando o sol está a pino, você vai perder água por evapotranspiração, porque pode ser que o estômago está fechado, a planta não vai absorver daquela água que você regou, você vai perder toda a água por evaporação. É isso, gente. Semana que vem a gente continua a respeito ainda do movimento da água e dos solutos na planta, que tem bastante coisa aí para a gente discutir. Obrigada.